Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, juntos com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. meus queridos irmãos e irmãs, espero que vocês não tenham uma impressão errada daquilo que eu vou dizer deste Evangelho, da liturgia da palavra de hoje. Um Evangelho um pouco delicado para as situações que vivemos em nossas vidas, em relação aos bens materiais. Para deixar claro, o padre não tem uma mentalidade comunista, pode ficar muito tranquilo em relação a isso, tá? Na interpretação desse Evangelho. Mas eu quero trazer uma interpretação cristã daquilo que Jesus quer nos ensinar. Não é uma interpretação de esquerda, uma apologia à esquerda, a esse ideal. Não é isso. Mas uma interpretação daquilo que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para a vida cristã. Este Evangelho nos faz refletir situações que nós vivemos em nossas vidas. E, para a gente entender, eu vou colocar situações que aconteceram dentro da minha família, na casa dos meus pais, para que a gente possa compreender e entender bem o que Jesus quer dizer deste acúmulo de bens. O que nós somos capazes de fazer quando nós temos muitos bens. Se o padre dissesse hoje aqui que dentro do coração dele também não existe uma luta interior tremenda entre os bens materiais, e uma vida simples e pobre que o padre deve viver e levar, sem ter nenhum apego a essas coisas, eu estaria mentindo, porque existe uma luta interior dentro do meu coração também em relação a essas coisas. Como não é fácil para vocês, também não é fácil para o padre Denner. É uma luta constante para todos nós em relação a isso. E Jesus vem nos falar dessa questão, deste desapego às coisas materiais, mais específico essa questão financeira, econômica, como lidar com tudo isso. Por exemplo, nós temos uma família. Minha família tem uma casa
em determinado lugar. E os pais vêm a falecer e deixam aquela casa como herança para os seus familiares, para que possam repartir aquela casa entre eles. E ali são mais de, por exemplo, ao lado do meu pai são 12 irmãos, da minha mãe também 12 irmãos, e tem que dividir aquela herança entre eles. Tudo bem. Tudo era muito tranquilo entre os irmãos, até em um bendito momento em que os dois, o pai e a mãe, vêm a falecer. E a partir daquele momento, se torna um pé de guerra entre os irmãos. Mas o porquê que se torna um pé de guerra entre os irmãos? Porque existe uma grande disputa pelo interesse da casa. Ninguém quer perder nenhum centavo. Todos querem que tudo seja dividido com igualdade, sem diferença para ninguém. Existia uma paz tranquila entre os irmãos. Mas a partir do momento que se entra essa questão financeira, do dinheiro, começa a existir o ódio e a revolta. Ali não existe mais irmãos. Acabou. Perde-se até a ligação por causa do sangue, por causa desta revolta interior, por causa de uma questão financeira. E a gente vai rezando, vai pensando, também vai estudando, porque eu gosto de sempre ir procurar outras coisas para saber como a gente chegou nessa situação. E no Brasil, nós chegamos nessa situação de uma questão financeira, econômica, de querer ter essa disputa entre nós por causa do materialismo louco. São volta de 300 anos que nós já estamos vivendo isso entre nós. Em nosso meio é muito comum entre as pessoas. Não é somente, a gente pensa assim, isso é mais comum com quem tem um poder aquisitivo maior, mas não. Entre os mais simples existe essa disputa de brigar, para dizer um exemplo, até por uma panela. Não é só porque quem tem poder aquisitivo maior, não é isso. Isso está na maioria de todos os seres humanos hoje, essa mentalidade. E é isso que Jesus quer nos fazer, refletir neste Evangelho. Quantos de nós também, às vezes, nos deparamos com esse drama interior dentro do nosso coração, por causa da questão financeira dos bens. Jerônimo chega para Jesus, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus dá na cara dele: quem me encarregou de ficar dividindo o seu dinheiro? Eu não sou responsável por isso. E conta uma parábola para que ele possa entender e compreender essa questão, esse drama interior do apego aos bens materiais. Mas o que nos faz, meus irmãos, depois do Evangelho, o que nos faz vencer este drama do apego ao materialismo? Porque todos nós somos apegados às coisas materiais, seja ao dinheiro, seja a uma pasta vermelha, seja ao microfone, seja à paróquia, sejam as pessoas que nos circulam. Nós temos essa tendência de querer ser apegado às coisas. Está dentro de nós, é uma luta para todos nós, e nós temos que lutar para conseguir vencer isso. Não estou dizendo que é errado ter dinheiro, é errado organizar e ter uma excelente administração, porque não é errado. Mas a forma com que eu estou levando a minha vida em relação a essas coisas, se eu coloco isso em primeiro lugar na minha vida, isso não está certo. Por quê? Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. A nossa vida não consiste nisso, mas por quê? Por que a nossa vida não consiste na abundância de bens? Porque, como nós bem sabemos, nós não levamos nada deste mundo. Todo mundo conhece a história de Alexandre o Grande, que dominou todos os impérios, conseguiu controlar todo mundo, conseguiu crescer. Todo mundo tem noção de tudo isso. Já conhece a história de quando no seu funeral ele pediu para que fosse enterrado com as mãos para o lado de fora do caixão, para todo mundo ver se
que ele não levava nada deste mundo. Ficou tudo. O império dele veio a cair a partir do momento com que ele fechou os olhos e encerrou a sua vida deste mundo. E pensar na morte, meus irmãos, nos ajuda a nos desapegar das coisas deste mundo. Toda vez que eu vou num funeral, eu tenho que ir várias vezes no funeral, às vezes toda semana tenho que ir no velório, dar uma bênção, assistir a família. Toda vez que eu vou num funeral, eu olho e penso também na minha vida, e penso, um dia eu estarei aqui também, esse caixão. E não vou poder levar nada. Eu vou estar vestido com essa batina preta, com toda certeza. Eu quero ser enterrado com isso aqui. Uma túnica branca e uma escola roxa e o símbolo. Nem flores eu quero que coloque, porque eu não gosto. Acho que não precisa colocar nenhuma cor. Somente as vestes, mais nada. Toda vez a gente deve fazer essa reflexão. Pensar na morte, meus irmãos, nos ajuda a vencer esse materialismo louco. Toda vez que nós pensamos que nós não somos eternos, que nós precisamos de Deus, nos ajuda a ter um coração desapegado deste mundo. E aí Dom Bosco sempre ensinava, todos os dias. Os salesianos mais antigos costumavam fazer isso. Hoje não sei se faz mais, mas os mais velhos sempre fazem. O exame, de consciência, e também pensar na morte todos os dias. Pensar na morte à noite antes de dormir vai nos ajudar e vai desprender o nosso coração das coisas deste mundo. Por quê? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico de Deus. Deus pode nos chamar hoje, amanhã, e tudo vai ficar, tudo vai passar, nada vai permanecer. Aí, os melhores médicos do mundo, seja dos Estados Unidos, seja de onde for, não sei que país, não vão poder fazer nada. Tudo vai ficar ali. Você pode ter um desejo grande no coração de viver ali, de querer estar, não querer morrer, questionar Deus, se debater, gritar, pedir a misericórdia de Deus, mas se for a sua hora, meu irmão, não vai ter. Vai ser ali, naquele momento. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que viver com este coração generoso, disponível. É bonito quando a gente percebe essa generosidade em algumas pessoas, e eu vejo em muitos de vocês aqui, e Deus nos deu essa oportunidade muito grande de experimentar, este coração que não está apegado às coisas deste mundo, mesmo podendo ter tudo, mas tem um coração para servir o outro, para ser generoso para com o outro. Mas o porquê? Qual que é o diferencial dessas pessoas? Porque elas sabem que sem Deus elas não são nada. Que sem Deus, sem a graça de Deus, elas não passam de um nada. E elas precisam de Deus. Da presença de Deus na vida delas, para conseguirem viver e não ser apegado às coisas deste mundo. Então é isso, meus irmãos e irmãs. Para vocês refletirem durante essa semana. Para que Jesus não chame você louco, ainda nesta noite pediram de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta os tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Assim acontece com quem ajunta os tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Que fique para vocês nestes dias. Falando um pouquinho também sobre o sacerdócio, hoje
é o Dia do Padre, e eu gostaria de fazer uma breve explanação para concluir esta reflexão, falando de São Padre Pio de Pietrelcina. São Padre Pio é um santo bem próximo de nós, né? Morreu ali por volta depois do concílio, acho que 65, 66, se não me engano, porque ele chegou a celebrar a missa nova de Paulo VI e se confundiu algumas vezes. Mas São Padre Pio de Pietrelcina, meus irmãos e irmãs, é o único sacerdote estigmatizado que recebeu nas mãos, nos pés, no peito, as chagas de Jesus. E como nós bem sabemos, de 65 para cá, se viveu uma grande crise na igreja em relação à vocação sacerdotal. E Padre Pio veio como resposta para esta crise, porque o único sacerdote estigmatizado, precisa ver. As outras pessoas que receberam estigmas ou eram leigos ou eram religiosas feiras, mas não eram padres, que oferecem missa todos os dias. E Padre Pio veio como esta grande resposta para o mundo. Padre Pio é o modelo de sacerdote para nós, para o homem moderno, para os padres modernos. Mas por que Padre Pio? Porque Padre Pio ele tem uma vocação especial, é um grande fenômeno para a igreja. Ele não é um homem igual a todos os outros, é um homem diferente, é um padre diferente, porque recebeu uma grande graça. Quantas coisas Padre Pio realizou, quantos fatos, e um deles bem interessante, tinha uma mulher que o médico falou: seu filho não vai sobreviver, já está poucas horas, ele vai falecer. Ela, escondida, pegou o filho dela do hospital, arrancou ele de lá, escondido, e foi para São Giovanni Rotondo. De trem, com aquela criança, ela morreu durante o caminho. E para as outras pessoas não perceberem que ela estava com uma criança, ela colocou a criança dentro de uma bolsa morta, e fechou a bolsa, porque se percebesse ela teria que descer do trem, e ela foi até lá. Chegando lá, por incrível que pareça, o Padre Pio estava com um médico, estava atendendo um médico naquele momento, e chegou com a criança. A mulher já chegou gritando, chorando. Aquela criança abriu a mala e colocou nos braços de Padre Pio. Ele, com seu amor, pegou a criança nos braços, depois já disse para a mãe: ele vive. E a criança começou a chorar ali, e a mãe também se emocionou. O que Deus faz na vida de um homem como o Padre Pio, modelo de sacerdote. Não bastando isso, nós bem sabemos que Padre Pio viveu no tempo ali da Segunda Guerra Mundial, das bombas caindo para lá e para cá, essa questão, toda aquela confusão, nazismo, e vai depois e vivendo aquilo ali. E um dia eles iam soltar uma bomba lá em São Giovanni Rotondo, para explodir a cidade, porque estava aquela confusão toda, aquele desespero. E o cara que estava, um dos caras que estava pilotando, nem sei como chama aquilo, se é um caça, daquele tempo, como chamava esse tipo de avião, já tinha esse nome, mas estava pilotando, ele viu um frade capuchinho junto com ele, pedindo que não era para explodir a bomba lá, para que se desviasse daquele lugar e soltasse a bomba em outro lugar. E aquele homem que estava pilotando aquele avião era protestante, não era nem católico. E depois que passou toda a questão da guerra, da confusão, dos conflitos, ele voltou para São Giovanni Rotondo, porque ele queria encontrar com um monge, até ele falou: eu quero encontrar com aquele monge que é mago, feiticeiro, que estava sobrevoando lá em cima, juntamente comigo. Mas o porquê que eu estou dizendo isso, meus irmãos e irmãs? Para a gente ver a grandeza de um padre que vive o ministério sacerdotal. Hoje é dia do padre. E Padre Pio, São João Maria Vianney são meus modelos, figuras sacerdotais que eu tenho muito forte na minha vida. A grande graça que é porque o Padre Pio não é por ele, porque não é ele, mas é a graça de Deus na vida dele.
na vida daquele homem. E por isso, vocês que estão aqui hoje devem rezar por cada um de nós, para que eu, o Padre Wagner, sejamos também homens de Deus, que vivamos nosso sacerdócio de acordo com aquilo que o Cristo quer, não de acordo com as nossas vontades e os nossos desejos, para que a gente possa ser um sinal como o Padre Pio, que converteu várias pessoas, que trouxe várias pessoas para Cristo. Padre Pio não vivia para ele mesmo. Padre Pio dormia 3 horas por noite quando dormia, porque a maior parte do tempo passava atendendo, celebrando missa, visitando os pobres. Era um homem que não vivia para si mesmo, um homem do confessionário, e um homem tão perto de nós, tão recente. Quem tem a oportunidade de ir a São Giovanni pode venerar o corpo de Padre Pio, que está lá, naquela cripta, para ser venerado por todos aqueles. Ver a grande força da vida sacerdotal, porque a vida sacerdotal, meus irmãos e irmãs, é a ação do próprio Cristo neste mundo, não a ação nossa. Então eu queria deixar essas 2 mensagens para vocês hoje, da vida sacerdotal, do modelo de sacerdócio, que é o Padre Pio, mas também de que nós também aprendamos, meus irmãos, com Jesus, neste Evangelho de hoje, que pede tanto para nós, este desapego das coisas materiais, este rompimento com a vida nova, com Cristo ressuscitado. Vamos viver isso em nossos corações, com intensidade. Aqui não estou dizendo que nós precisamos deixar de administrar bem as nossas coisas, a nossa vida, mas nós precisamos se apegar a Jesus e desapegar dessas coisas, colocar Jesus como centro da nossa vida. Amém? Amém.